Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos aí que estão assistindo o Pastor Abraão, amém? Aleluia. Eu estou aqui com o meu celular, amém? Estou ajeitando o celular aqui e queria falar com os irmãos um pouco sobre a palavra de Deus. Eu não sei como que os irmãos estão recebendo do outro lado aí, mas o interessante é que eu estava aqui lendo aqui o livro dos Salmos, Salmos 89. O Salmo 89 é um salmo maravilhoso, amém? Mas o interessante é que o Salmo 85, o versículo 10, diz assim, olha bem, mostrará tuas maravilhas aos mortos, os mortos se levantarão e te louvarão? Mostrarás as tuas maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Interessante, né? Esse versículo aqui. E eu vou ver se eu consigo falar alguma coisa nesse versículo para os amados irmãos. Eu sei que não vai ser fácil, mas é um versículo interessante esse aqui, viu? Mostrarás tuas maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão. Então, obreira Luiz e Fátima, irmã Fátima, aqui eu quero falar sobre o quarteto divino, amém? O quarteto divino, né? Interessante que nesse texto que a gente está vendo aqui, esse texto, nós vamos aprender sobre o encontro maravilhoso entre quatro grandes virtudes espirituais. Grandes virtudes espirituais, quatro. Verdade, justiça, paz e graça. Graça, virtude, justiça e paz. Você sabe que a graça é um favor imerecido de Deus. E nos amando sem merecermos ser amado, graça é alcançarmos o favor divino sem merecimento. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu não era merecedor da graça de Deus, e nem vocês também eram. Mas como esse Deus é maravilhoso, né? Como Ele é maravilhoso. Aleluia. E ele continua dizendo aqui, olha, a graça sem merecimento, ela não é graça. Você tem que merecer a graça. Você precisa merecer a graça. Em algumas tradições da palavra de Deus, a palavra graça, ela significa misericórdia. Misericórdia. Embora tenha significado diferente, graça é receber o favor divino. Receber o favor divino. Receber o favor divino que não se merece. Eu não mereço o favor divino, mas nós recebemos. E então, misericórdia é Deus se compadecer-se do miserável pecador. De acordo com Gênesis 6, versículo 8, tem um texto ali que diz assim, Noé alcançou graça aos olhos do Senhor. Alcançou graça. Nós estamos aqui porque nós alcançamos graça aos olhos do Senhor.
em meio a juízo, a sentença que Deus tinha dado ali, Noé recebeu graça diante de Deus. A Bíblia fala que Deus viu. Nós somos filhos da graça. Entendeu, Terezinha Ribeiro? Nós somos filhos da graça. Eu sou filho da graça. Você é filho da graça. Somos filhos da graça. Aleluia. E é por isso que Satanás nos odeia. É por isso que Satanás não aceita o que nós somos. E nunca vai aceitar. Abençoado, santificado, livre, coberto, perdoado, curado, salvo, cheio de misericórdia, justiça, compaixão, e por aí vai. E quando ele diz que Noé, no meio de uma geração pecadora, ele encontrou graça de Deus. O mesmo caso é você e eu. Nós, em meio a uma geração pecadora, nós estamos encontrando graça. Eu sei que cada um de vocês que estão me assistindo aqui, não é fácil você viver nesta geração que está em completa desgraça. O mundo todo está afundando no pecado. Você sabe disso. Uma geração que está vivendo sem graça. Não é, Terezinha Ribeiro? E eu sempre vejo a missionária Eliane Fael falando: pastor, eu não sou ninguém, mas eu sou alguma coisa é porque eu estou na graça de Deus. Aleluia. É um quarteto divino: graça, justiça, verdade e paz. Graça, verdade, justiça. É um quarteto divino, um quarteto de glória. Entendeu, Terezinha Ribeiro? E o interessante é que ele vai falando com a gente e a gente vai, então, diluindo esta mensagem, né? Diluindo, tirando aquilo que a gente não entende e colocando aquilo que a gente entende. E glória a Deus. Noé alcança misericórdia diante do Senhor. Ele alcançou graça diante do olhar de Deus. Você já pensou você encontrar graça diante dos olhos de Deus? Você pode até encontrar graça diante da igreja, diante do seu pastor, diante de muita gente, mas quando você diz: pastor, eu estou encontrando graça diante dos olhos de Deus. É isto que a Bíblia fala. E Noé encontrou graça diante de Deus. Elias encontrou graça diante de Deus. Abraão encontrou graça diante de Deus. Jacó encontrou graça diante de Deus. Você é uma graça diante de Deus. É isto que o texto sagrado aqui está nos levando para este lado da graça de Deus e da graça divina de Deus. E ele continua dizendo. É lindo esse texto aqui. Em meio ao juízo, em meio ao pecado, em meio à destruição, em meio à miséria, em meio à dor, em meio à tormenta, em meio à corrupção, em meio à pornografia, em meio ao adultério, a mesma geração da época de Noé, que estava, o gênero humano estava corrompido. O gênero humano estava corrompido. Naquele momento, a Bíblia fala que um homem chamado Noé encontrou graça diante de Deus. Então tem muita gente que usa essa desculpa dizendo: olha, mas nós não vamos conseguir continuar vivendo em meio a tanta podridão, em meio a tanto pecado. Mas eu digo a você nesta tarde: dá para viver sim. Se Noé conseguiu viver no meio de tanta podridão, no meio de tanto pecado, dá para nós também viver.
Mas, pastor, eu tenho ouvido tanta coisa. Eu tenho ouvido que homens de Deus estão pecando. Estou vendo que algumas igrejas estão se corrompendo a tal ponto que parece que são incrédulos no meio de uma geração perversa. Santos em meio a uma geração perversa. Estamos aqui para fazer a diferença e não temos conseguido fazer a diferença. Pecados e mais pecados. Falsos testemunhos. Eu sei que está acontecendo essas coisas, mas a Bíblia fala, você não pode olhar para o sistema. Você não pode olhar para essas coisas porque você pertence a Cristo. Porque você pertence a Deus. A Bíblia diz, não olhe para o homem, não olhe para as coisas que estão ao teu redor, mas olhe para Cristo. Você sabe por que Jesus foi pregado na cruz do Calvário, lá em cima do monte? É para que você levante a cabeça e olhe para cima. É de lá que vem a sua vitória. É de lá que vem a sua vitória. E o texto sagrado sempre ele vai dizer a nós, olhe para cima, olhe para o Calvário. Aleluia. Nós também receberemos da plenitude de Jesus graça sobre graça. Assim como Abraão recebeu. Abraão recebeu tanto de Deus, mas tanto de Deus, que chegou um momento na vida de Abraão que Deus diz assim, meu amigo. Deus começava a chamar Abraão de amigo, meu amigo. Abraão. Abraão, meu amigo, aonde você está, Abraão? Ele falava com Abraão como se eu estivesse falando aqui com você, como estou falando com você. Então, Abraão de chamado passou a ser amigo. De amigo passou a ser companheiro de Deus. De companheiro começou a ter uma aliança perpétua com Deus. De Deus chegar a tal ponto de dizer a Abraão assim, ó, olha, o seu lombo, você vai carregar sobre os seus ombros milhares de gerações. Por toda a eternidade, as pessoas vão te chamar bem-aventurado. E você será pai de multidões, você será pai de grandes nações, nações sairão de ti. Aleluia. Nós também recebemos da plenitude de Jesus graça sobre graça. Foi isso que João 16 fala. E Paulo também, ela afirma em Romanos, no capítulo 25, versículo 20, Paulo também fala sobre receber graça sobre graça. Aleluia. E ele vai dizendo aqui para nós que onde o pecado cresceu, superabundou a graça de Deus. Olha bem. O pecado cresceu, o pecado está crescendo, está superabundando o pecado. Olha, quanto mais pecado vier, mais de Deus vai mandar graça. Quanto mais pecado vier, Deus vai mandar mais perdão. Quanto mais pecado vier, Deus vai mandar mais redenção e justificação, porque esse é o nosso Deus que nós servimos, um Deus que perdoa, um Deus que cuida de cada um de nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo ainda diz, a palavra de Deus também é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E nós somos filhos da verdade. Crente não vive falando mentira. Você é um crente. Você é um servo de Deus. Você é uma nova criatura. Edinete Bezerra, seja bem-vinda. Você foi chamado para ser filhos da verdade. Venha o que vier. Você vai ter que falar a verdade. É o ponto que Eliane Fael sempre defende. Fale a verdade. Aquele que vive na graça, ele vai sempre falar a verdade.
Então, no versículo aqui, nesse versículo que eu estou te lendo nesta tarde, em Salmo 85, versículo 10. Aleluia. 88, versículo 10, diz assim: mostrarás tuas maravilhas aos mortos. Quem são os mortos? Os mortos não são você e nem eu. Os mortos são os ímpios, os pecadores, aqueles que estão mortos em pecados. Mas nós já estamos ressuscitados com Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a virtude. E olha, que Ele continua dizendo aqui para nós: os mortos se levantarão e te louvarão. Depois que a pessoa ouve a palavra de vida, a palavra da vida, ela ressuscita dentro dos mortos. Aí acabou o problema. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Vamos falar um pouco sobre a verdade. Já falamos sobre a graça. Somos filhos da graça. Graça. Graça grande é o Senhor. Graça. Nós cantamos sempre a graça, né? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça me enviada, andarei com valor para o céu. Andarei de valor em valor. Aleluia! Glória a Deus. Estou esperado esta tarde. E você vai compartilhando para nós. A verdade, a exatidão dos fatos. Né? A exatidão dos fatos. Uma verdade, quando ela é falada, ela é vivida completamente. Deus não quer que nós vivamos na metade da verdade, ou uma verdade paralela com a mentira. Nós temos que ser filhos da verdade, porque nós somos chamados para testemunhar da verdade. Aleluia! Testemunhar da verdade. A verdade é um fato. Verdade é a realidade sem máscara, sem maquiagem. Aleluia! Alguém diz assim: eu estou te falando a verdade e eu estou sendo verdadeiro com você. Verdade é a realidade sem máscara, sem maquiagem, sem mentira. Verdade é a ausência do fingimento e do engano. Não pode haver fingimento e engano no meio do povo de Deus. Nós somos filhos da verdade. E João diz a nós: não tenham amor fingido. O amor de vocês tem que ser o amor verdadeiro. Aleluia. Amor verdadeiro. Aleluia. É isso aí. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Eu sei que hoje está muito difícil para a gente viver dentro da verdade, alimentar da verdade. Eu sei que está. Mas o Senhor sempre nos dá vitória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a exigência que Deus sempre vai fazer para nós é isso.
para que a gente caminhe dentro da verdade. A Bíblia diz que a verdade, ela não pode ter fingimento, não pode ter engano. E de acordo com Deuteronômio, capítulo 32 e 4, diz que Deus é a verdade. E de acordo com João 14, 6, diz que Jesus é a verdade. E de acordo com João 14, 17, o Espírito Santo é a verdade. Então, um crente que diz, eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou selado com o selo da promessa, para ele falar que ele é cheio da graça, ele jamais vai falar mentira. Aleluia. Porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e o Espírito Santo é a verdade. Mas se você for ler João 17, versículo 17, diz que a palavra de Deus também é a verdade. Você já pensou? Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Jesus é a verdade, e a palavra dele também é a verdade. É interessante, muito interessante isso aqui. Então você vai viver 4 verdades? Não. Essas 4 verdades, uma só se torna verdade. Porque Jesus é Deus. A palavra é Deus. E não somente que a palavra é Deus, mas também o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Então nós vamos continuando falando aqui. E agora eu quero falar com vocês agora sobre a justiça. A justiça. Né? Deixa eu arrumar aqui o celular. Prontinho. Aí. Agora ficou legal. E ele fala também sobre justiça. Eu sei que nós estamos vivendo uma época onde muita gente, né, Tânia Maria? Seja bem-vinda, Tânia. Muitas pessoas dizem, pastor, eu estou muito injustiçada. Não há justiça neste mundo. Só que a Bíblia diz que justiça é tudo aquele que é reto. Justiça é tudo aquilo que é reto. Andar em retidão. É tudo aquilo que é correto. Justiça é tudo aquilo que é direito. Vocês estão me entendendo? Mas a Bíblia, ela vai mais longe. Ela diz também que a justiça, ela é a virtude moral. A virtude moral que inspira o reconhecimento do direito de outros e faz dar a cada um o que é seu. Justiça é você reconhecer o que é do outro por direito. Isso é justiça. É por isso que Deus é o nosso justificador. Aquilo que o diabo nos rouba, ele sempre está nos devolvendo. Ele é um Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então, essa tarde, eu estou dizendo para vocês sobre os 4 pilares da divindade. O quarteto divino de Deus. A graça, a verdade, a justiça e a paz. Justiça. Direito dos outros e faz dar a cada um o que é seu. Isso é justiça. E de acordo com o Salmo 11,
aqui no Salmo 11, versículo 7, o Salmo 11, versículo 7 diz que o Senhor é justo e ama a justiça. Isso é lindo, gente. É lindo quando um crente faz justiça a outro irmão. É lindo quando alguém levanta ao seu favor para te defender sobre uma acusação que você é inocente sobre ela, né? A Bíblia fala que os justos herdarão o reino de Deus. A justiça é o que está faltando hoje em nosso Brasil. Justiça. A Bíblia diz que não há justiça sobre a face da terra. Hoje você vê em todos os tribunais do Brasil, em todos os ministérios públicos, em todo fórum que tem hoje no nosso Brasil, a primeira coisa que você vai encontrar do lado de fora do fórum é uma mulher. Uma mulher que está com a venda no rosto, tampando o rosto. Você já viu essa imagem? Em todo o fórum do Brasil. Em todos os tribunais do Brasil. Você vai encontrar uma mulher, a estátua de uma mulher, e uma faixa escura nos olhos dela. O símbolo daquilo ali está querendo dizer que a justiça é cega. Para os homens, a justiça é cega. E tem muita gente que fala assim, olha, eu sei que o homem não vai me fazer justiça. Eu sei que a sociedade não vai me fazer justiça. Mas eu creio que Deus me fará justiça, não é isso? Quando você entrega uma pessoa para Deus, a pessoa pisa no tomate contra você, te provoca malefícios, te causa prejuízo, e aí você fala assim, eu vou entregá-la para Deus. Deus fará justiça a mim. Porque a justiça do homem, ela é cega. A justiça do homem, ela não enxerga. Porque se a justiça do homem enxergasse, não haveria tanta desigualdade neste país e no mundo, né? E hoje, não há justiça em nosso planeta. Não existe. A única justiça que existe para nós é a justiça divina, é a justiça de Deus. Você ouviu aquela parábola que Jesus fala daquela pobre viúva? Ela queria que o juiz julgasse a causa dela e todo dia ela estava batendo na porta do juiz, querendo que o juiz justificasse ela. Mas infelizmente o juiz não queria atendê-la, até que ela insistiu, insistindo. O juiz disse, eu vou ter que atendê-la. Esta mulher está me incomodando demais. E ela foi atendida. Então, Deus está mostrando aqui que você não precisa ficar incomodando a Deus. Que Deus vai fazer justiça a você e a mim. Se eu fosse brigar com todo mundo que me prejudica, com todo mundo que deseja mal para mim, se eu fosse brigar com todos que desejam o meu malefício, ou até mesmo a minha morte, as pessoas que te invejam, as pessoas que maquinam mal contra você, Terezinha e Tânia Maria, você já teriam morrido há muito tempo. Mas nós temos um Deus que trabalha em nosso favor. Ele é um Deus que trabalha em nosso favor. A Bíblia fala, enquanto o homem está maquinando mal contra os filhos de Deus, o Senhor está com uma roda de gigantes, de anjos ao redor deles. É muita luta, né, Eliane e Fael? Mas o Senhor é o nosso Deus. E no Salmo 11 está falando, o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Entregue sua causa para Deus. Entregue suas dívidas para Deus. Entregue seu marido para Deus. Entregue o seu casamento para Deus. Deixa Jesus trabalhar no teu casamento. Deixa Jesus trabalhar na tua área financeira. Deixa Jesus trabalhar na área. Ele fará justiça em toda a área da sua vida.
E eu sei que eu estou falando com pessoas agora que estão com processo na justiça e perguntam: quem vai fazer justiça a mim? Deus. O minha irmã, ela disse: meu marido está preso, ele está preso. E eu tenho gastado uma fortuna com o advogado, e o advogado só está levando meu dinheiro e não resolve o problema. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a confiar na justiça de Deus. Ela não falha, Deus é Deus. E Jesus, e Paulo, em 1 Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Paulo, ele afirma a nós que Jesus tomou da parte de Deus a nossa justiça. Ele tomou da parte de Deus a nossa justiça. Ele disse: Deus, me dá para mim todo o processo que tem contra a Tânia. Me dá para mim todo o processo que tem contra a Eliane, o Abraão. É mais ou menos assim. Ele pegou o pacote de processo contra você. Ele pegou o pacote de dúvida contra você. E ele então está julgando a sua causa. Você não pode vê-lo, claro, mas ele está julgando a sua causa. Ele vai fazer justiça a você. Com certeza que ele vai. Porque Paulo está falando que Jesus tomou da parte de Deus a nossa justiça. Quando Deus olha para Jesus, ele olha para você, Rosângela, ele diz: está justificada. Ela já está comprada pelo meu sangue. Ela já foi completamente comprada. A sua conta foi zerada. E em Isaías capítulo 4, e versículo 4, diz que o Espírito Santo é também o Espírito de justiça. Então, Deus é a nossa justiça. Jesus já nos comprou a nossa justiça. E aqui agora está falando que o Espírito Santo também é a nossa justiça. Aleluia. E de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 8, ali diz que a igreja gloriosa está vestida de justiça. O texto lá está dizendo que a igreja está toda coberta de justiça, vestida de justiça, protegida de justiça. O teu sofrimento não é por um acaso. Os causadores do teu sofrimento vão pagar caro para com Deus. Nós sofremos com pessoas que nos conhecem, porque as pessoas que não nos conhecem jamais vai fazer maldade para nós. Mas o nosso problema são com aqueles que temos amizade e conhecemos a Ele. Há uma falsidade tremenda no meio das pessoas. As pessoas estão muito xeroques. As pessoas não são mais originais com a gente, com você, comigo. Nós sabemos disso. A pessoa que senta à sua mesa, a pessoa que toma um café de manhã com você, a pessoa que está no teu trabalho, a pessoa que vai à sua casa e você recebe de braços abertos, senta na sua mesa, cedo ou tarde aquela pessoa vai começar a falar mal de você. Eles falam mal da tua roupa. Eles falam mal do jeito que você é. Do jeito que você se comporta. As pessoas acham que têm o direito de julgar você. Não é verdade? Mas o único que pode te julgar é Deus. Deus. Aleluia. O quarteto divino. Graça, verdade, justiça e paz.
essa palavra paz. Esta palavra paz, como que ela está fazendo falta hoje no meio da igreja? Paz. As pessoas precisam de paz e ninguém está faltando paz para todos nós. Estamos sem paz. Não estamos tendo paz para nada hoje em dia. As pessoas não têm paz no casamento, as pessoas não têm paz na família, as pessoas não têm paz na igreja, as pessoas não têm paz no trabalho. Paz. Eu estava vendo um vídeo que a irmã Eliane Faiol postou lá no WhatsApp dela. Ela está dentro de uma piscina, curtindo a tarde calorada, tranquila, né? A nossa alegria acaba trazendo dificuldade para outras. Porque a maioria das pessoas não quer ver os outros felizes. E nesta tarde eu quero que vocês banjem alegria. Maria José, nesta tarde, Maria Antônia Brito, eu quero que vocês digam, Senhor, estou muito feliz. Eu sou feliz porque eu tenho um grande Deus, um Deus que cuida de mim, um Deus que zela de mim. Se alegre. Se alegre porque Deus é tua graça. Eu gostaria que você repetisse que no teu comentário aqui, eu sou filho da graça, eu sou filha da graça. As pessoas olham para você e falam assim, filho de maldição. Você fala, não, eu sou filho da graça. Pessoas olham para você e dizem, ela está uma derrotada. Você diz, não, eu sou uma vitoriosa. A pessoa olha para você e diz, lá vai uma mulher doente. Você diz, não, lá aqui está indo uma mulher sarada e curada pelo sangue do Cordeiro. Lá está uma mulher problemática. Aí você olha para a pessoa e fala, você está errado, eu não tenho problema. A minha vida, não sou uma mulher problemática. Eu sou uma filha da graça. Graça. Eu não sou... A primeira coisa que Maria falou para o anjo foi, eu não mereço tanta graça. Eu não mereço tanta graça. Ela falou com o anjo daquela forma. Mas o anjo falou, agraciada do Senhor, bem-aventurada do Senhor. Agora, qual a diferença entre você e Maria? Nenhuma, Maria José. Nenhuma, Tânia Maria. Nenhuma, Eliane Faial. Nenhuma, Ednete. Nenhuma, Maria José. Você pode também dizer com toda certeza, encha teu pulmão e diga, eu sou filho da graça. Aleluia. Agora eu vou falar sobre a paz. Paz, né? Que o mundo precisa de paz, o Brasil precisa de paz. Paz é sinônimo de tranquilidade, harmonia. E o que está faltando para nós hoje é isso, paz. Harmonia. Você levanta de manhã, você abre a janela do teu quarto, você olha para o horizonte, você recebe o primeiro sol, os primeiros raios do sol, e você diz, eu tenho paz. Eu tenho paz porque eu tenho esperança. O pastor Billy Graham escreveu esse livro, A Razão da Minha Esperança. Olha. A Razão da Minha Esperança. E nesse livro, ele apresenta que a paz começa quando você começa a ter esperança. Porque a esperança é a harmonia no relacionamento com Deus e com as demais pessoas. Esta é a paz. Eu tenho paz porque eu tenho bom relacionamento com Deus. Eu tenho paz porque eu estou com a paz que Ele me deixou. Ele disse, eu vou para o Pai, mas vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. E Paulo aqui, ela afirma que
Paulo aqui ele afirma que o nosso Deus é um Deus de paz. Mas de acordo com Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que Jesus é o príncipe da paz. Príncipe. Olha, você tem um príncipe. Eu não sou príncipe. Eu não. Nunca vou chegar a esse nível de ser um príncipe, mas Jesus é príncipe da paz. Isaías não errou quando ele disse assim. Porque somente o príncipe pode garantir a paz, pode dar a paz, porque a paz é um legado. A paz é uma herança. A paz é uma riqueza insondável do Deus Todo-Poderoso da glória que é dada à pessoa que ele mais ama, seu filho. E Jesus é o maior distribuidor de paz. É interessante que existem pessoas que estão tendo problema com o vizinho. E eles não querem guerra. E a pessoa fala assim, olha, eu vou vender a casa, porque eu não quero confusão com a minha vizinhança. Olha, tem 30 centímetros de terra passando para o meu lote, mas se você quiser pegar 1 metro, pode pegar, não tem problema nenhum. Tem gente que mata por causa de meio metro de terra, por causa de divisa de terreno. Quantas vezes eu vi pessoas vendendo fazenda, vendendo sítio, vendendo a própria casa para ficar livre do problema, para ter paz. Porque parece que Satanás ele levanta certas pessoas determinadas a nos atormentar o dia todo, a semana toda, o mês inteiro. As empresas de cobrança são uma. Toda hora liga uma empresa de cobrança, cobrando da gente alguma coisa. É impressionante uma coisa dessa. Pessoas que querem sucrinar a tua paz. A paz foi dada a nós, irmã Tânia Maria, como legado. É um legado que Deus te deixou e ninguém vai nos tirar esta paz. Entendeu, Maria José? Ninguém vai tirar-nos esta paz. E em 1 Coríntios 14, 35, Paulo afirma que o nosso Deus é um Deus de paz. E de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 3, diz que o Espírito Santo é um espírito também de paz. Olha só que bênção. Então, nós temos paz. Nós aprendemos que a graça, que a verdade, que a justiça e a paz se encontram de forma abundante na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, que nós possamos ter essas 4 virtudes, esse quarteto. Agora, nós só vamos ter esse quarteto divino se a gente tiver isso aqui que eu vou ler para você agora, do livro do pastor Billy Graham. Billy Graham, um dos maiores pastores do mundo, talvez o pastor que mais andou em perfeição diante de Deus, pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham nunca se meteu com política. Pastor Billy Graham, ele não envolvia com problemas alheios deste mundo. Pastor Billy Graham nunca deu mau falso testemunho. Pastor Billy Graham morreu sempre. Você sabia que quando a esposa do pastor Billy Graham faleceu, o pastor Billy Graham tinha assinado um documento que quando ele morresse e a sua esposa também morresse, ele queria que fizesse para eles caixões que fosse feito com madeira de pinho, a mais barata que tem. Dizia Billy Graham, eu não quero ser enterrado em caixões caros. Não gastem dinheiro com caixões para mim. Eu quero uma cerimônia simples. Eu quero que você celebre para mim um enterro simples e me leve para o meu descanso. Porque vocês vão achar que eu estou ali, não estou mais ali. Eu já estarei lá do lado de cima, estarei com o Senhor. Então, quando o pastor Billy Graham foi enterrado, o caixão dele estava brilhando à luz do sol. O caixão dele foi feito de pinho, a madeira mais barata que existe no mercado. E ele pediu que um carpinteiro que está preso na prisão
por estar preso na prisão em Louisiana, Estados Unidos, prisão perpétua. Que aquele carpinteiro fizesse o caixão dele e da esposa dele. E um prisioneiro fez o caixão dele e da esposa dele. E quando eles foram enterrados naqueles caixões que aquele prisioneiro presidiário havia construído dentro da prisão. Só com uma diferença, aqueles prisioneiros que fez os dois caixões, eles foram salvos pela pregação de Billy Graham. E este livro, A Razão da Minha Esperança, talvez foi um dos últimos livros que o Billy Graham escreveu. Ele é de 2013, Carolina do Norte, aonde Billy Graham morava, Carolina do Norte. E no livro dele ele fala muito sobre esperança. Ele fala que a esperança é um presente. Se você não tem esperança, você precisa ganhar esse presente hoje à tarde. E que você precisa tomar posse desse presente. Porque quando a esperança vem, você sabia que o desespero vai embora? Você não tem mais desespero. E eu termino esta live com esta frase: se não fosse pela esperança, o coração iria se partir. A esperança é a chave para que a gente consiga de Deus tudo que nós precisamos. A esperança é o sopro da natureza que nos rodeia todos os dias da nossa vida. A esperança está no sol quando ele se coloca no horizonte, dando lugar à noite. Esperança. Glória a Deus. A esperança é um choro de um bebê recém-nascido, antes preso, agora ele está livre. A esperança penetra a escuridão. E ele termina dizendo sobre a esperança, que a esperança ela traz conforto. Então que esta palavra hoje à tarde possa trazer conforto para você, para o seu coração e para a sua vida. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por vocês terem me assistido. Eu agradeço de coração. Eu postei até uma frase no Face dizendo que tem poucas pessoas assistindo as minhas lives. Mas aquelas que estão assistindo as lives, a palavra de Deus está dizendo obrigado. Porque você deu preferência a mim, a palavra. A palavra agradece pela sua presença. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima.